Consagre tudo ao Senhor. Oh, glórias! 1 Coríntios capítulo 7, versículo 35. Abramos a Bíblia. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 35. Ouça o que diz o apóstolo Paulo à igreja, aos irmãos de Corinto. É um ensinamento poderoso para a nossa vida. Todas as vezes, amados, que nós lemos a palavra, a trazemos para dentro do coração e a praticamos, com certeza, a vontade do Senhor se manifesta de uma forma poderosa. Vamos colocar de pé para nós ouvirmos a palavra do amado Jesus. Digo isto em favor dos vossos próprios interesses. Não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para que é decoroso e vos facilite o consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Oh, glórias! Mais uma vez, digo isto em favor dos vossos próprios interesses. Não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso e vos facilite o consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Aleluias. Senhor, fala conosco, Pai. Queremos clamar que Tu venhas falar ao nosso coração, ensinar-nos, para que nós tenhamos uma vida totalmente aos Teus pés. Oh Deus, guia-nos pelos Teus caminhos, pelas Tuas veredas, em nome de Jesus. Amém. Queridos, pode se assentar. Irmãos, a palavra de Deus, ela chama-nos a atenção para vivermos consagrados ao Todo-Poderoso. Todas as vezes que nós meditamos na Bíblia, vamos ver que o Senhor quer um povo separado, um povo consagrado. No Antigo Testamento, a graça do Senhor alcançou quem? Os judeus. O povo separado para Deus. E no decorrer da história, amados, não mais por obrigação, mas fazemos porque amamos o nosso amado Jesus. Nós nos separamos e nos consagramos ao Todo-Poderoso. Aleluias. E consagração significa dedicação. Amém? Consagrar é consagrar algo, dedicar algo ao Senhor. E é isso que Deus quer, irmãos, que nós façamos uma autodedicação, uma autoconsagração, que nós venhamos a nos entregar, a nos doarmos verdadeiramente ao Todo-Poderoso, para que a nossa vida seja segundo aquilo que Ele quer em todos os aspectos. Às vezes nós queremos ver as bênçãos do eterno na nossa existência, mas estamos com o coração fechado para Deus. Somos mais para inimigos de Deus do que amigos e queremos que Deus nos abençoe. Não funciona, amados. O Senhor quer que estejamos continuamente aos seus pés, fazendo aquilo que Ele quer e certamente seremos assim abençoados. E o chamamento para a consagração é uma verdade. Eu tenho que consagrar a minha vida, mas não apenas a minha vida. Eu tenho que consagrar tudo quanto eu tenho. É possível, irmãos, consagrarmos a nossa casa, o nosso veículo, consagrarmos os nossos bens, consagrarmos os nossos animais, consagrarmos o tempo, consagrarmos o trabalho, consagrarmos os nossos filhos, consagrarmos o nosso casamento e vai por aí. Tudo aquilo que é nosso, amados, necessário é que seja dedicado, que seja consagrado, que seja doado para a honra e para a glória de nosso Senhor e Salvador. E hoje, amados, nós vamos nos dedicar principalmente sobre a consagração familiar, a consagração pessoal, para que nós possamos entender que, antes de qualquer coisa, antes de entregar qualquer coisa para Deus, eu tenho que entregar primeiro a minha vida. Oh, glórias! Todo salvo, você é salvo, todo salvo, necessário é que tenha a sua vida consagrada, dedicada verdadeiramente ao nosso amado Jesus. E esse mandamento é para todos aqueles que creem em Jesus. Estes são chamados a não viverem mais na prática do pecado, mas uma consagração que reflita
aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Que assim seja conosco, amados. Primeiro tópico da nossa palavra: consagre a sua vida ao Senhor. Consagre a tua vida ao Senhor. Nós temos que entender essa verdade e buscarmos dia a dia, nos colocarmos nos braços, nos colocarmos diante do Todo-Poderoso, para que assim possamos experimentar o mover de Deus verdadeiramente, profundamente, grandiosamente na nossa vida. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Ouça o que diz a palavra, amados. Romanos 12, versículos 1 e 2. O apóstolo Paulo escreve aos irmãos que reuniam-se na igreja em Roma, e ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Oh, glórias! Esse texto é uma poesia. É maravilhoso quando nós ouvimos essa palavra, eu gosto particularmente dela. Mas, além de ser tão magnífica, é uma verdade que nós precisamos buscar entender e colocar em prática na nossa vida. O apóstolo Paulo, inicialmente, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. É a grande misericórdia do Senhor para com a nossa vida. É o cuidado de Deus, é a mão estendida que, ouça, que apresenteis os vossos corpos por sacrifícios vivo, santo e agradável a Deus. Não deixa de ser um conselho, mas, acima de tudo, é um mandamento para a igreja. Nós temos como servos do Senhor que apresentar o nosso corpo, apresentar a nossa vida por sacrifício santo e agradável. Se você não vive uma vida de sacrifício, uma vida de consagração, dedicado ao Todo-Poderoso, é impossível que você experimente Deus de fato na tua existência. Nós precisamos entender, irmãos, que a vida da gente é como se fosse uma grande corrente cheia de elos. Quando você quebra um elo, a corrente deixa de ser uma corrente, ela é rompida. E se nós quebramos os elos que estão na palavra de Deus para a nossa vida, como é que nós vamos ter essa continuidade com relação a Deus? Entenda dessa forma. Mas o apóstolo Paulo chama-nos a atenção para verdades que devem ser observadas. Ele diz que nós precisamos oferecer o nosso corpo ao Todo-Poderoso. Mas como é que nós fazemos isso? Como é que eu consagro a minha vida? Como é que você pode consagrar a tua vida ao Senhor? Irmãos, o primeiro passo, com certeza, é quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Oh, glórias! A partir desse momento, você coloca-se diante do Eterno. Arrependido, confessa o pecado. E clama para que o Senhor venha habitar no teu coração. Certamente isso acontece quando a oração é verdadeira, quando a conversão é verdadeira. E nós nos tornamos templo do Espírito Santo de Deus. Mas a vida consagrada, ela exige outras situações que são uma espécie de alicerce para que a nossa caminhada seja firme. E quais são esses alicerces que o Senhor exige de cada um de nós? Evidente que nós vamos citar apenas 3, que são os principais. Mas, ao observarmos a palavra de Deus, certamente vamos encontrar outros tantos que são também importantes, mas estes são fundamentais. E o primeiro alicerce de uma vida consagrada ao Todo-Poderoso é a leitura da palavra. Oh, glórias! Você aceitou a Jesus, fez um compromisso com Ele, arrependido, confessou os teus pecados, foi purificado, lavado, restaurado. Agora é tempo de ler a palavra. Porque é a palavra de Deus que há de trazer conhecimento ao teu coração. É a palavra do Senhor que há de dar as informações necessárias para que você viva de fato a vontade dEle. Para que você seja segundo o coração do Senhor.
Nós temos visto, amados, que nesses últimos tempos as pessoas não querem mais ler a Bíblia. Não leem a palavra do Eterno. Eis o porquê que são crentes fracassados na sua fé. São crentes que andam caídos, jogados às traças, porque não tem base, não tem alicerce, não sabe o que a Bíblia diz, não sabe como portar-se. A vida de fato não é consagrada ao Todo-Poderoso. Sem leitura da Bíblia, como é que você vai conhecê-lo? Como é que você vai conhecer a Deus? Há uma onda por aí, mas o Espírito Santo de Deus é que nos revela. Mas vai revelar o quê? Se você não tem conhecimento. Amados, nós temos que ler a palavra, que é a maior revelação do Espírito Santo de Deus. A maior revelação é a Bíblia. Leia como a palavra de Deus. O Espírito de Deus, para que essas letras sejam vivas e fale grandemente a tua vida. Amém? Uma vida consagrada ao Todo-Poderoso tem vida de oração. Ela tem prazer na oração. A oração não é algo cansativo, enjoativo, de último momento, só quando precisa de alguma coisa. Eu preciso de algo, Senhor. Oh, meu Deus. Pastor, ora. Não sei quem ora. Não. Oração é sinal de comunhão com Deus. Lembra da história da corrente? Se você não ora, elo quebrado, não tem ligação com o Todo-Poderoso. Nós temos que orar, irmãos. Orar, ore. Orai sem cessar. Eis a recomendação do Senhor. Orai sem cessar. Nós temos que carregar em nós a alegria de conversar com o Todo-Poderoso. Continuamente estarmos em oração. Falarmos com o Todo-Poderoso todo santo dia, a cada instante, a cada minuto. Vale ressaltar, amados, que a oração não pode restringir-se àqueles momentos que você fica sob a cama, de joelho, enfim, mas é necessário que a nossa oração seja contínua, uma oração sem cessar, orar sem cessar, oração contínua. Ore enquanto trabalha, ore andando pelas ruas, ore por aí, não pare de orar. Oração nada mais é do que você estar ligado com Deus. É como se você tivesse uma anteninha de Wi-Fi na tua cabeça. E essa anteninha conectada com a central, que é Deus. Wi-Fi sempre emitindo sinal, captando sinal, aquela história toda. É assim que nós precisamos ser com relação a Deus. O exemplo é pobre pra caramba, mas eu acho que dá para os amados entender. Nós temos que ser assim, amados. Temos que ser assim. É um 4G, um 5G, ligação direta e contínua com o Todo-Poderoso. Todo santo dia, todo santo minuto. O outro aspecto desse alicerce é o jejum. Quando nós jejuamos, quebramos a carne, dizemos para a carne que o Espírito venceu a batalha. Nós jejuamos, nós vamos trazer para a nossa vida, irmãos, o domínio do Espírito Santo de Deus. O jejum de alimentos, jejum de outras áreas e outras situações. Faça jejuns diante do Todo-Poderoso. É sinal de uma vida consagrada ao Todo-Poderoso. Capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Apresenteis, não apenas momentos, apresenteis sempre, sempre. Culto racional. Culto com sabedoria, culto com inteligência, culto que você sabe o que está fazendo. Você precisa ser consciente com Deus. 2. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Conformar com esse século significa estar de bem com este mundo. Não esteja de bem com esse mundo. Você não verá o Senhor, você não sentirá a presença de Deus na tua existência. Amém? Seja, portanto, alguém consagrado, dedicado, doado, entregue verdadeiramente ao Todo-Poderoso. Segundo aspecto, consagre teu corpo. Consagre teu corpo. Ô glórias! 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Ouçamos a leitura da palavra.
1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Olha só. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Qual é o mandamento do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica? O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Amados, entenda assim. Quando nós nos consagramos ao Todo-Poderoso, somos santificados. Oh, glórias! Tornamo-nos santos. E isso é interessante. Mas, para completar o texto, para complementar o ensino, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Amém? Aos de Tessalônica, o apóstolo Paulo diz que era necessário santificação. A estes de Corinto, o mesmo apóstolo afirma: vocês foram comprados, são propriedades do Todo-Poderoso. A partir do momento que nós temos consciência desta verdade, a partir do momento, amados, que nós sabemos que somos separados, fomos comprados, nós vamos fazer o quê? Consagrar o nosso corpo, o nosso eu para o Todo-Poderoso. E isto em todas as áreas, todos os nossos órgãos, todos os nossos membros, tudo quanto nós temos. Da unha encravada ao último fiozinho de cabelo da cabeça, consagrado. Haja vista que é propriedade de Deus. Nós temos que abrir mão do domínio da nossa vida para o Senhor. Ele tem que dominar a nossa vida. E quando nós deixamos o Senhor dominar a nossa vida, vamos viver aquilo que Ele quer. Nosso entendimento da vontade do Senhor será diferente. Porque não seremos mais meros religiosos, meros crentes, meros cristãos, mas sim homens e mulheres que são verdadeiramente de Deus. Sobre santidade é separar-se das práticas do pecado. Santificar-se nada mais é do que separar-se das práticas pecaminosas. Você vai eliminar o pecado da vida. E se nós não fazemos isso, não vamos ver o Todo-Poderoso, já vista que sem santidade, impossível ver a Deus. Se eu quero as bênçãos do Eterno sobre a minha vida, eu tenho que santificar-me a Ele. Se eu quero ver Deus agindo na minha vida, eu tenho que separar-me das práticas pecaminosas para que eu tenha comunhão com Deus. Veja como são as coisas, amados. Porque fostes comprados por preço. Até porque somos de Deus propriedade, temos que fazer aquilo que o nosso dono ordena. E essa consagração do corpo nada mais é do que declarar que os nossos ouvidos pertencem a Deus. Irmãos, isso aqui pertence a Deus. O físico, mas me refiro mais ao ato de ouvir. Aquilo que você ouve precisa ser para a honra e para a glória de Deus. Entende? Eu não posso me deixar envolver com aquele funkão. Funkão é legal. Com aquele funk. Né? Aquele funkão. Porque eu sei que aquilo não honra o Todo-Poderoso. Não glorifica. Eu não posso me deixar envolver com os axés. Com os demais muitos ritmos que existem por aí, que não glorificam o Todo-Poderoso, porque os meus ouvidos são para Deus. É dele. E eu tenho que vigiar tudo aquilo que ouço. Eu tenho que filtrar aquilo que eu ouço, para que o Senhor seja honrado e seja glorificado. Existe uma regra, e ela é muito interessante. Ouça aquilo que Jesus ouviria voluntariamente. Amém?
Porque muitas vezes você ouve involuntariamente. Você não pode fazer muita coisa. Mas, voluntariamente, você vai até o rádio e coloca o funk da vida. Coloca ali um axé e outras coisas mais por aí. Você foi, voluntariamente, colocou, ligou uma televisão, foi para a internet, optou, quer ouvir, quer sentar na roda dos escarnecedores e ouvir aquilo que não é bom. Enfim, você de forma voluntária, assim o faz. Nós temos que perguntar, Jesus faria desta forma? Jesus ligaria seu radinho de pilha, e colocaria no funk, estaria ali dando umas balançadinhas assim com o funk? Provavelmente não, né? Com certeza não. Então veja, se Cristo não faria, não serve para nós também. Amém? Ainda, letra B, sua boca falará a bendita palavra de Deus, ou aquilo que é bênção. Irmãos, nós temos que vigiar a tal da língua. A Bíblia diz que a língua é um pequeno órgão que coloca fogo no mundo. A língua é terrível. A língua machuca, a língua cura. Quando eu me refiro à língua, são as palavras. Há palavras que machucam, palavras que curam. Nós, como servos de Deus, a palavra que sai de nós, a fonte da água viva, é curadora. São palavras de cura. Pode até apontar o dedo para a gente. Pode até chegar com o dedão assim e apontar para você. Porque você fala coisas boas. Porque a tua palavra é mansa e suave. Porque você é legal. Porque você fala coisas que até enche a paciência da pessoa. Porque as pessoas não querem ouvir também sempre coisas boas. Elas querem ouvir coisas ruins. Tanto é que está por aí tantas coisas ruins. Porque sempre tem alguém querendo ouvir. Mas nós não fazemos parte desse clube. Nós temos que falar palavras boas, sempre palavras boas, ô glórias! Fugindo das palavras vãs, fugindo da torpeza, fugindo dos palavrões, da mentira, fugindo de tudo aquilo que não nos associa a Cristo Jesus. Mais uma vez, a regra, Jesus falaria tudo que você fala, no teu relacionamento interpessoal, relacionamento com o próximo, no teu relacionamento com o próximo, colegas de trabalho, com o patrão, com o amigo, o vizinho, com a namorada, com a esposa. Jesus falaria aquilo que você fala? Acendeu o sinal vermelho, apitou aí, não falaria? Você também não pode falar. Já vista que teu corpo é do Senhor. Amém? Ainda, suas mãos e seus pés. Olha só que interessante. Eu tenho que consagrar os meus ouvidos, ouvir apenas aquilo que edifica. Eu tenho que consagrar a minha boca, falar apenas aquilo que é agradável ao Senhor, mesmo que não seja muitas vezes agradável aos ouvintes. E ainda, nossas mãos e pés. Mãos, amados, nossas mãos, sempre dispostas para fazer o bem. Amém? Não as mãos físicas, nossas atitudes, ações. Sempre dispostos a fazer o bem. Se você não pode ajudar alguém, o mal você não vai fazer. Mais ou menos assim. Se você não pode fortalecer alguém, jogá-lo no buraco, você não vai fazer. As tuas atitudes sempre para a honra e para a glória do Todo-Poderoso. E os nossos pés? Nossos pés, amados, eis aí um mistério. Porque tem muita gente que se diz, eu sou crente, sou servo de Deus, sou cristão. Mas os pés estão levando o camarada para locais onde Jesus jamais entraria, onde Jesus jamais estaria. Veja como estão as coisas. Deixa-me dar um exemplo para vocês. Nós chegamos ao mês de muitas festas. Muitas festas com forró, aquela coisa toda. A pergunta é, Jesus caminharia em direção a estas festas? Jesus estaria no meio desses shows? Pensa como são as coisas? A resposta com certeza você tem.
Já pensou Jesus ali com a sua túnica, aquela coisa toda aí, discípulos, hoje tem um forrozinho ali, tem uma festa, tem um arrastapé, vamos lá discípulos, vamos lá, porque nós também somos de carne, né? Nós somos de carne, nós precisamos nos divertir, nós precisamos isso, aquilo, outro, vamos lá discípulos. Aí você olha, Jesus, exemplo louco, não é, gente? É impossível para nós vermos tal situação. Ou imaginarmos isso, porque não é possível mesmo. Se não é possível a Jesus, também não é possível a nós. Mas eu vou na festa porque eu gosto de comer as comidas típicas. Cuidado com comidas típicas. Cuidado, porque sempre são consagradas. Comidas típicas sempre são consagradas. Fique atento, e o nosso corpo é templo do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Coríntios, ele diz: você pode ir ao mercado, e você pode comer de tudo que tem no mercado. Veja que interessante. Você pode ir ao mercado, e ali, o mercado era tipo uma feira livre, onde as pessoas vendiam os alimentos, aquela coisa toda, carnes, etc. e etc. Você pode comer tudo, mas se alguém chegar a você e falar: este alimento é consagrado a um Deus, a uma divindade, você não pode alimentar-se, não pode fazer uso, não pode comprá-la. Nós precisamos estar atentos a isso, porque somos de Deus, consagrados ao Todo-Poderoso. Amém? Nós temos que estar atentos e consagrarmos tudo quanto nós temos. Consagre teu ministério. Se você canta, consagre-se ao Senhor. Se você é um pregador, consagre-se. Glórias! Tenha uma vida consagrada, dedicada ao Todo-Poderoso. Amém. Aleluias. Terceiro, consagre a tua família. Consagre a tua família ao Senhor. Josué, capítulo 24, versículo 15. Josué, capítulo 24, versículo 15. Diz a palavra: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e minha família serviremos ao Senhor. Amém? Eu e minha família serviremos ao Senhor. Josué olha para o povo e diz: vocês podem servir aos deuses dos teus antepassados, mas eu e minha casa, eu e minha família serviremos ao Senhor. Queridos, isso significa o seguinte: nós temos que entregar a nossa casa ao Senhor, entregar o nosso casamento ao Eterno, nossos filhos ao Senhor. Nós temos que entregar, consagrar, separar, dedicar ao Senhor a nossa família. Não há nada mais importante, amados, e é este ensinamento de Josué, ainda no Antigo Testamento. Olha quanto tempo. Josué já tinha esse entendimento, e ele diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Entenda da seguinte forma: a família que agrada ao Senhor é aquela que é fiel a Ele. A família que agrada ao Todo-Poderoso é aquela que obedece a palavra, que pratica os bons conselhos do Senhor. E nós, amados, que somos pais, e vocês que serão pais no futuro, os pais devem passar aos seus filhos ensinamentos da palavra. A palavra diz que nós precisamos inculcar, encher, não nos cansarmos de ensinarmos a palavra de Deus para os nossos filhos, porque quando grande não se desviarão da presença do Todo-Poderoso. Nós temos que entender que há uma necessidade de ministrarmos aos nossos filhos. Ministre aos seus filhos, para que eles possam entender e conhecer quem é Deus. Ensine também aqueles que são teus próximos.
Ensine. Por exemplo, seus irmãos, pais, sobrinhos, enfim. Se você tem a oportunidade, ministre a eles a palavra do Eterno. Afinal de contas, é a tua família. Ministre a eles a palavra do Senhor. E quando nós entendemos essa verdade, amados, e dedicamos ao Todo-Poderoso, e essas dedicações fazemos em oração. Nós abrimos a nossa boca e fazemos uma declaração mais ou menos assim, porque declaração, oração não é cópia, não é repetição, mas oração é algo seu com Deus, do teu coração para com o Senhor. Mas, a grosso modo, mais ou menos assim: Senhor, eu consagro a Ti o meu casamento, o meu lar, os meus filhos, o meu cônjuge. Entrego a Ti, Senhor, a minha casa. Quero declarar que toda maldição proferida contra a minha família está sendo quebrada em nome de Cristo. Porque a minha família é para a honra e para a glória do Eterno. Quem pode mover no seio da minha família é o Espírito Santo de Deus. É mais ou menos assim, amados. E o Espírito Santo está colocando palavras na tua boca. E você vai consagrando. E sempre, sempre renove essa consagração ao Todo-Poderoso. E após isso, evidentemente, que a nossa vida é marcada pela vigilância. Nós não podemos fazer e esperar que tudo fique assim eternamente. Não. A vida espiritual, ela se renova dia após dia. Ou seja, dia após dia eu tenho que falar com o Senhor, estreitar minha comunhão com Ele, crescer ainda mais na presença dEle, encher-me do Espírito Santo, buscar a sua presença e também renovar os meus votos ao Todo-Poderoso. Além da oração, a vigilância. Fique atento. Aquilo que você traz para dentro da tua casa. Vamos falar de lar. O teu lar, a tua casa. Nós temos, nesse mundo muito louco que nós estamos, nós temos uma série de produtos que são consagrados na origem às trevas, às mais diversas divindades. São consagradas na origem. Talvez o carro tenha uma consagração. O arroz que você compra. Você já viu que algum tipo de arroz tem o nome de uma divindade? Como é que alguém pode colocar o nome de uma divindade num arroz? Não faz sentido. Mas mesmo assim possui. Isso quer dizer que lá na fonte ela foi consagrada. E há uma série de produtos que são consagrados às divindades chamadas cristãs e também aquelas que vêm lá do paganismo. Principalmente nesses tempos em que as coisas vêm da China, só a misericórdia de Deus. Olha só, é um país altamente politeísta, lá a coisa é tensa. Para que nós possamos entender isto, amados, o apóstolo Paulo diz à igreja de Corinto o seguinte, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 25. Comei de tudo o que se vende no mercado, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se alguém dentre os incrédulos vos convidar e quiser dizer, comei de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntardes, por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais, não comais, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Quem vos advertiu? Deus. E por causa da consciência. Amém? Então esse é o texto. Amados, nós precisamos entender isto. Tudo quanto compramos e trazemos para dentro do nosso lar, necessário que seja quebrada esse tipo de maldição. Algumas coisas você sabe. Quando você sabe, zerou. Não pode. E as coisas que você não sabe? Então você quebra a maldição, consagra ao Todo-Poderoso. Quando nós fazemos de forma ignorante, fazemos de qualquer jeito, de certa forma nós estamos permitindo que o maligno fixe território dentro do nosso lar. Eis o porquê que muitos problemas surgem e nós não sabemos o porquê. É porque o maligno, ele usa, vamos dizer que isso aqui é um equipamento que você comprou e você sabia que era consagrado. Você não quebrou a maldição. Quando você sabe que é consagrado, não tem como quebrar a maldição. Você não pode levar. Mas vamos lá. Você levou isso aqui, você sabia que era consagrado. Colocou lá
dentro da sua casa, e as coisas só dando errado, e você ora, e você não sei o quê, e parece que as coisas não funcionam, sabe por quê? Olha, o maligno diz, é meu, eu tenho o direito de estar aqui dentro, é meu, é consagrado a mim, eu tenho o direito de estar aqui dentro, entende? E ele começa de dentro, porque isso aqui é uma base para ele lá dentro, ele começa a jogar suas setas e atingir as pessoas. Quando você faz na ignorância, o princípio é o mesmo. O princípio é o mesmo. Você leva na ignorância para dentro da sua casa. Mas, quando você faz na ignorância, você pode neutralizar consagrando, quebrando as maldições e consagrando ao Todo-Poderoso. Assim você elimina a ação do maligno. Eis o porquê que nós temos que consagrar tudo quanto compramos. Dos bens móveis, alimentos, enfim. Tudo quanto você compre, quebre a maldição e consagre ao Todo-Poderoso. Aleluia. Amém? E assim, amados, certamente estaremos bem-sucedidos nessa caminhada com o Todo-Poderoso. Ainda é possível consagrar bebês, e nós aqui fazemos isso. As pessoas trazem os seus recém-nascidos, nós oramos e consagramos ao Senhor. No entanto, não é uma ação mágica que vai guardá-los ou fazê-los caminhar na presença do Senhor. Essa consagração é a família e a gente como sacerdote, que apresentamos diante do Senhor e falamos, Deus, é para a tua honra e para a tua glória. Porém, os pais precisam cuidar dos seus filhos, dos seus bebês e ensiná-los o caminho certo. Outro aspecto que nós temos visto nesses últimos tempos, aliás, não nesses últimos tempos, mas desde muito tempo, é que muitas pessoas frequentaram algumas religiões, algumas igrejas, nas quais elas se autoconsagraram a divindades. Chegaram a um santo e dedicaram-se a ele. Tipo assim, a minha vida é tua, ó santo. Muitos fizeram isso no decorrer da sua vida. Você precisa quebrar essa consagração. Você precisa rever esse princípio. A nossa consagração é exclusiva ao nosso amado Deus. Amém, amados? Glórias a Deus por isso. Portanto, queridos, nós temos que consagrar tudo quanto temos. Consagre tudo ao Senhor. Consagre a tua vida ao amado Jesus. Viva para a honra e para a glória do Todo-Poderoso. Lendo a Bíblia, orando, jejuando. Amém? Dedicando-se. Vivendo a santidade, sendo do Senhor, etc. Consagre o teu corpo. Aquilo que você ouve, você fala. Amém? Aquilo que as tuas mãos fazem, as tuas atitudes, ações. Os teus pés, locais onde você não deveria estar e muitas vezes estar. Fique atento a isso. Consagre teu ser. Ore e dedique ao Todo-Poderoso. Consagre também a tua família, o teu cônjuge, filhos, familiares. Consagre ainda o teu lar. Consagre ao Senhor aquilo que você tem, os teus bens. Consagre aquilo que você compra, o teu mantimento. Consagre todas as coisas para a honra e para a glória do Todo-Poderoso. E certamente o Senhor será louvado, será adorado, será exaltado. Aleluias. Amém? Vamos orar então, amados. Senhor, nesse momento eu quero clamar que Tu venhas fixar esta palavra em nosso coração. Dá-nos a revelação, a compreensão, Senhor, para que tudo quanto somos seja para a Tua honra e para a Tua glória, consagrado a Ti, em nome de Jesus. Ó Deus, fala conosco sempre. Ó Senhor, dá-nos a revelação sempre da palavra, em nome de Jesus. Amém. Mensagem 1117